São 11 horas e 15 minutos do dia 14 de julho. O canal da Taba TV tenho a honra de convidar hoje no programa Mulheres de Luta e Resistência, a deputada enfermeira Rejane. Nosso programa esse mês é dedicado a mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que homenageia Teresa de Benguela. E, em nome de Teresa de Benguela, queremos homenagear todas as mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. E é uma honra ter hoje a deputada enfermeira Rejane, que não poderia ser mais do que nossa representante de mulheres de luta e resistência, por ser mulher guerreira, uma parlamentar que nos representa muito e que luta muito pelas nossas causas sociais. Então, o programa Mulheres de Luta e Resistência, da Taba TV, apresentado por Cida e Regina, tem o prazer e a honra de ter você, deputada enfermeira Rejane. Eu tenho algo a mais, né, de satisfação, por além de conhecer o seu trabalho, sou sua amiga, né? Acompanho a sua trajetória. Então, para mim, é uma grande honra tê-la hoje no nosso programa Mulheres de Luta e Resistência, do canal da Taba TV. E, com isso, eu deixo um pouquinho para minha amiga Cida falar um pouquinho com você, antes de nós começarmos. Dizer para você que a gente preparou muita coisa para falar, mas eu acho que hoje é você quem tem a palavra. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, vai falar algumas coisas, mas você é que vai nos trazer essas valiosas informações para o nosso canal. Cida? Cida, estamos com Rejane. Sou eu ou a Cida? Sou eu agora, Rejane. Tudo bem? Bom dia. Pessoal, aqui é a Cida, sou companheira da Regina no nosso programa Mulheres de Luta e Resistência, aqui é a Taba TV. Acesse o nosso canal, dê o seu like, tabatv.com.br. Então, estou apresentando hoje uma mulher de luta e resistência, uma representante muito importante na área da saúde, principalmente aqui no Rio de Janeiro, deputada enfermeira Rejane. Ela é engajada na luta da enfermagem desde na universidade, cursou na NERI, né, que é uma universidade de referência que nós temos aqui no Rio de Janeiro. A sua representatividade formal, até na categoria da saúde, da enfermagem, eu acho que começou, ela vai falar com a gente, né, mas ainda na década de 90, ela, pelo Sindicato dos Enfermeiros, ela chegou a ser presidente do Corém, aqui também do Rio de Janeiro, e atualmente a sua legislatura ela é pelo PCdoB, pelo Partido Comunista do Brasil, desde 2011. São o quê? 3 mandatos, deputada? 3 mandatos. Então, parabéns, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, por favor, fale da sua trajetória aqui, conte a sua história e a sua luta pela categoria da saúde. Bem, pessoal, primeiro, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo aqui a TV Canal Taba, né? Saudar com grande carinho a Regina e a Cida, agradecer muito esse convite. Como a Regina falou aqui, nós temos uma relação muito maior, né? Que é uma relação de amizade, de carinho, de comprometimento, uma relação fraterna, muito fraterna, inclusive de família, né? Uma família convivendo aí com a outra. Então, para mim, hoje, estar aqui na parte da manhã, conversando aqui sobre a questão das mulheres negras, das mulheres de luta, das mulheres de resistência, para mim é muito importante. Né? Eu acho que tem muitas mulheres como nós, né, Cida? Eu, você, Regina, que estamos aí nessa luta, né? Que estamos aí nessa luta. Eu vim de um movimento que é um movimento da enfermagem, um movimento da saúde, e que a gente enfrentou também muita coisa, sabe, Cida? Quando eu era do sindicato, eu enfrentei o assassinato da presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, a enfermeira Edma Valadão e o seu marido, né, que eles foram assassinados
um tiro na cabeça. E a gente fala que aquela foi a nossa Marielle, né? Na década de 90, porque a gente enfrentava uma máfia que estava dentro do Conselho Regional de Enfermagem. Então, a gente enfrentava, eu era vice-presidente do sindicato, a gente enfrentava aquela máfia ali, que depois foram presos, pegaram 18 anos de cadeia, né? Então, foi muito pesado, sabe, Cida? E eles foram assassinados, foram mais de 5 pessoas da enfermagem foram assassinadas, das entidades de classe, e isso foi em 97. Quando foi em 2008, a Polícia Federal, então, junto com o próprio COFEM, que aí já era uma outra direção, né, do COFEM, faz uma intervenção aqui no Corém, do Rio de Janeiro, e a categoria de enfermagem escolhe meu nome para assumir o conselho. Né? Uma intervenção federal, Ministério Público, Polícia e COFEM, e a gente entra, substituindo uma direção de 42 pessoas, a gente entra 7 mulheres. E também foi um momento muito pesado na minha vida, porque ali a gente enfrentou a máfia, né, os assassinos ali de perto. E a gente botou todo mundo para fora e fez muita denúncia. E, assim, é uma história que... Né? Não é apenas a luta, pessoal, vamos lutar. Não, foi luta mesmo, né? Foi uma luta travada. Muito medo, sabe, Cida? Muito medo. A gente não dormia, a gente tinha que sair de casa esperando o carro da polícia paisana, né? Chegar para nos levar. Então, foi uma luta muito grande que nós tivemos, né? Porque não foi só a Rejane, foi pessoas que, na época, estavam envolvidas, pessoas até de outros estados também, que participavam dessa luta pela democratização do Conselho Regional de Enfermagem, e que a gente misturava muito essa luta com a luta da saúde, com a luta do PCCS, com a luta por melhores condições de salário, de trabalho para todos os profissionais da área da saúde, contra a privatização da área da saúde, contra as organizações sociais. Então, é uma história assim, muito longa, sabe, Cida e Regina? A Regina até acompanhou um pouco. A construção de você enquanto mulher, enquanto lutadora, né, enquanto representante da categoria. Fala, Regina, desculpa. Eu comecei a acompanhar a luta da Rejane exatamente nesse momento, né, em que estava se desfazendo aquela quadrilha que foi colocada no Corém, aquele momento de alta violência, numa categoria que não deveria ter violência em categoria nenhuma, né? Mas aonde você tem a saúde, né, como seu ponto, né, de equilíbrio ali, onde você faz as coisas pela saúde do outro, né, teria que ter mais harmonia, teria que ter mais, né, dignidade entre as pessoas, menos ambição e mais, né, o se dar. E nesse período foi que conheci Rejane. Eu, inclusive, lembro quando eu fui lá na posse dela, que tinham me contado a história dela, a trajetória, e eu fui representando o Sintupérgio, e aí eu falei, poxa, mas essa é a mulher Rejane, essa é a enfermeira, né, poderosa, né, poderosa no sentido de, né, de força, de garra, de já estar ali, né. Naquele momento eu comecei realmente a acompanhar a trajetória dela, porque eu vi a força que ela tinha para estar onde ela está hoje, né. O começo ali foi mais ou menos isso, né, Rejane? Quando você fala a luta também, né, as manifestações que vocês fizeram contra as OS, foi tudo em defesa para se manter o SUS, né? E aí essa briga dura até hoje, né, Rejane? Na realidade, Cida, a luta contra a privatização da saúde, a entrega para a iniciativa privada de um sistema que a gente defende, que é o SUS, ele já foi muito antes, né? Eu ainda era do sindicato e a gente, na época, o governo era do Marcelo Alencar, né, que a gente chamava de velho barreiro,
Né? Então, tinha aquele velho barreiro. A gente trabalhava muito em conjunto, chamado de Intersindical da Saúde. Então, a gente se reunia toda sexta-feira num sindicato. E aí participava o Sindicato dos Médicos, que era Jorge Darzi, que era o Lauro, e vários diretores, né? Tinha o Sindicato dos Nutricionistas, com a Sheila fonoaudióloga, Sindicato dos Fonoaudiólogos, Sindicato dos Dentistas, Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, dos assistentes sociais, que era a Margarete, da Lalo Vera, que também era da Federação dos Assistentes Sociais. Enfim, eram vários sindicatos, então nós chamávamos de intersindical, e a gente, naquela época, a gente lutava contra a privatização, que era as cooperativas, nessa época. Então, depois das cooperativas, vieram os contratos temporários, vieram as organizações sociais, vieram as fundações. São várias formas que os vários governos que passaram, porque teve o governo Garotinho, depois teve o governo Rosinha, depois teve o governo Cabral, né, o governo Pezão. Então, e no município também, vários governos, né, que sempre tiveram como meta o ataque ao Sistema Único de Saúde. E a gente, desde aquela época, a gente fazia uma resistência muito grande. No entanto, Cida, Regina, o poderio desse grupo, né, de capitalistas, né, o poderio deles é muito grande, é muito grande. Então, eles vêm com os tentáculos, né, e quando eles sugam de uma forma, quando aquela forma chega ao final, eles já inventaram uma outra forma, né? As OS, a gente aprovou agora uma lei na LERJ que não pode mais ter OS no Estado, né? Até o ano de 2022. Então, eles deveriam ir tirando as OS. Mas, até lá, com certeza, eles já vão inventar uma outra forma, um outro nome, uma outra nomenclatura para chamar. Então, esse sistema capitalista, onde se sucateia tudo que é público para privilegiar o privado, né? E nessa época, eu me lembro da década de 90, começou a crescer muito os planos de saúde suplementar, complementar, né? E hoje está dando problema, porque não suporta, é um sistema que também não suporta toda a demanda que existe, né? Então, acaba que sucateia o público e o próprio privado também não consegue atender a uma demanda necessária no sistema como um todo, no sistema de saúde global, que até o privado faz parte. Quando a Constituição foi promulgada, Cida, em 88, houve uma luta muito grande, né, com os parlamentares que eram constituintes, e a luta era para se ter um sistema público, né, total, sem a participação da rede privada. E, na realidade, não conseguiu na época. Então, a rede privada ela entrou nesse sistema como complementar, ou seja, nos locais, nas cidades onde não tivesse condição de ter um sistema público, ela seria contratualizada, né? Não era nem esse nome na época. Hoje tem esse nome de contrato, né? Contratualização. Então, seria contratado a rede privada, as santas casas que dominavam, né, muita área do interior, e aí foi colocado como suplementar. Só que a luta sempre foi, né, por recursos financeiros. E essa rede privada, ela usa esses tentáculos, né, porque até o imposto de renda, ele vai lá e dá aquela bicada, porque quem tem plano, né, paga e depois vai lá e desconta no imposto de renda, que é dinheiro público. Então, eles vão criando essas formas de se manter através do financiamento transversal, é um financiamento público,
E essa luta ela é desigual, né? Porque dentro do sistema que a gente defende, que é o SUS, com todo o arcabouço legal que ele foi feito, a lei 9090, agora eu esqueci os números aí, mas tem um arcabouço legal muito grande, né, de legalidade do SUS. Só que eles vão burlando, eles vão burlando, eles vão burlando, eles vão burlando, e acaba que eles conseguiram, em 97, né, quase 10 anos, 11 anos depois da Constituição, eles flexibilizaram a Constituição para a entrada dos funcionários através de contratos, né? Desses contratos aí. Houveram diversas flexibilizações, foram as primeiras, né? Flexibilizações na CLT, né? Mexendo com tudo. Na CLT, não, no regime jurídico único, porque só entra no sistema público, só entrava, né? Através de concurso, aquela coisa toda. Hoje eles já quarteirizaram, porque você agora é contratada pela pejotização. Então, é o CNPJ do médico que é contratado sem ele ter direito a absolutamente nada. Eu falo médico porque é uma categoria que também está sendo muito explorada, né, nessa questão da pejotização. Mas tem até técnicos de enfermagem que são pejotizados e não tem direito a férias, não pode ficar doente, não pode ficar nada. Com certeza. É uma precarização eu não gosto de falar a palavra mão de obra, né? Mas do ser humano e do trabalho do ser humano, que mão de obra parece que eu só quero a sua mão para trabalhar. Não, o funcionário ele é completo, ele é cérebro, ele é mente, né? Ele é sentimento, ele é todo. Realmente a gente tem que parar de utilizar esse termo mão de obra. Então, e aí, Regina, o que mais a gente vai falar com ela? Para a gente, esse bloco está muito interessante, né? Que fala da sua trajetória e da como, né, esses tentáculos entraram no serviço público. Mas assim, lá atrás a gente pensa assim, como é que a gente conseguiu permitir, né, que essas coisas fossem acontecendo, né? Eu acho, Regina. Pode terminar. Assim, ao ponto de, porque no final das contas é o serviço público que vai ser extinto. A nossa resistência é em cima de não permitir ou adiar, né, o quase inevitável, né, que é a extinção do serviço público, né? Porque hoje, quando se pensa, né, da importância de ter serviço público por servidores públicos, tem uma avalanche de contras, né? Uma série de coisas que vão fazendo com que cada vez mais a gente vai se acostumando com a ideia, né? Através de várias coisas que eles colocam na lei lá, que a gente acaba pensando assim, meu Deus do céu, quando é que vai acabar? Eu acho, Regina, que, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu agiria diferente, óbvio, né? Porque, assim, a gente trabalhou muito no movimento sindical, né? Eu fui do Sindicato dos Enfermeiros, eu fui da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, eu fui da Federação Nacional dos Enfermeiros, eu fui dos conselhos, né? Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, cheguei a ser até do Conselho Nacional de Saúde, porque a gente ia, né, fazendo essas representações, né, e indo nesses espaços de luta, de resistência, né, que a gente está tanto debatendo aqui nesse programa Mulheres de Luta e Resistência. Então, se eu pudesse, né, voltar atrás, Regina, eu iria trabalhar mais a questão da representação política de fato, porque as representações sociais nesses ambientes, né, de luta social, elas são fundamentais, não estou dizendo que não, mas a gente talvez tenha deixado de mão a representação política de fato, porque só tem 3 poderes no mundo: é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses são poderes que têm caneta, que mudam
né, que tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas, no sentido, né, de fazer as legislações, de determinar a vida social. Ali se faz a luta de fato. E eu nem gostava, Regina, de frequentar a Câmara de Vereadores. A área da saúde, a gente tem muito isso, a gente articula pouco com o parlamento, com os vereadores, com os deputados estaduais, com os deputados federais, a gente articula pouco, e muitas categorias da área da saúde vê o seu umbigo. Então, quando a gente deixa de ver o todo, né, a gente perde o espaço e não tem a representação necessária para a gente mudar de fato aquilo que a gente defende, que é o Sistema Único de Saúde, saúde para todos, um melhor mecanismo de trabalho, né, para as pessoas da área da saúde, para os trabalhadores. Então, quando a gente foi para o parlamento, a gente se deparou lá com muita coisa que era novidade. E a gente vê que não tem muita gente que tem essa defesa intransigente, porque vem dessa luta do dia a dia como trabalhador, entendeu? Tem muitos representantes lá da saúde que estão defendendo a iniciativa privada, e isso se dá também no Congresso Nacional. Eles estão defendendo justamente esse lado que a gente, nos movimentos sociais, combate. E eles estão lá defendendo esse lado, defendendo as grandes empresas, os planos de saúde, né? Então, eu mudaria muita coisa hoje, né, Regina? A gente teria que ter uma bancada de vereadores, uma bancada de deputados estaduais, uma bancada de deputados federais. Só que a lógica de representação política, de você adentrar nesses espaços de poder, é uma lógica muito inglória, né? Muito ingrata. E, Regiane, como é que foi a sua entrada na política? Como foi a sua entrada? Você já estava no Corém? Como é que foi essa sua entrada no mundo político? Então, o sindicato ele me deu muita bagagem, né? Essa bagagem de luta. E, quando eu entrei no Corém, eu fiquei 1 ano e meio no Corém, né? Eu poderia, Cida, ter falado assim, eu já estou sentada nessa cadeirinha aqui, porque é um poder muito grande no Corém. O Corém ele tem um orçamento, talvez, de uma prefeitura, sabe? É uma coisa violenta você representar mais do que uma cidade, porque hoje são mais de 300 mil trabalhadores no Rio de Janeiro. Então, eu já estava sentadinha naquela cadeira, quentinha, né? Se fosse só pelo poder, eu tinha ficado mais 1 ano e meio, depois ia ter um processo eleitoral, então ficaria mais 3 anos, e pelo regimento interno eu posso 2 eleições. Então, só ali eu ficaria 7 anos e meio. Só que eu falei assim, eu vi que no Corém eu só virava até a página 5 dessa luta, e eu queria mais. O Corém ele não pode multar as firmas, ele tem muita limitação. E aí nós fizemos um projeto político parlamentar da enfermagem. Cida, eu só pedi voto para a categoria de enfermagem. Na época, o meu partido, eu queria que botasse o nome, né? Qual vai ser o nome da campanha para chamar, né, a deputada? Aí eu botei enfermeira Rejane. Foi uma guerra, porque o partido falava que isso encolhia, que isso eu não ia conseguir o voto de outras categorias. O enfermeira tinha que estar ali. Aí eu bati pé, eu falei que não, que esse projeto era um projeto para botar uma categoria nesse espaço que não tinha, nunca teve vereador da enfermagem, nunca tinha tido deputada, tinha tido uma deputada enfermeira, deputada estadual,
E eu bati a pé que eu queria enfermeira Rejane, o nome, né? E foi uma guerra. Aí nós fizemos tudo direcionado para a enfermagem, né, na época, em 2010, e falando, ó, agora chegou nossa hora, vamos botar alguém no parlamento, uma representante, nós não podemos ter só os médicos no poder e não sei o quê. E blá, 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 blá. Aí eu fiz campanha só nas portas dos hospitais, 6 horas da manhã. E era papelzinho, papel, e não tinha dinheiro, né? Era só papel, e a categoria pegou esse papelzinho, esse cartãozinho, e levava para outros locais, porque ela sempre teve 2 empregos, né? E aí, quando eu chegava, nós fomos para o interior, quando chegava no interior, tinha gente da enfermagem que já perguntava, ué, você que é a enfermeira Rejane? Falava, sou. Nós já estamos com você. Aí mostrava um papelzinho assim, quietinho, sabe? Porque o trabalho todo foi de formiguinha, foi por baixo, e a categoria tinha muito medo da política, muito medo de política. E isso a gente aí chegou, e eles perguntaram, quem é essa mulher? Quem é essa enfermeira Rejane? Como que ela chegou aqui? Porque ninguém viu campanha da Rejane. E a gente foi a novidade, foi chegar no parlamento, e, Você inclusive... não teve TV também? Oi? Você não teve também espaço de TV, campanha? Foi basicamente corpo a corpo? Foi corpo a corpo, porque no partido ele também não me conhecia, eu não conhecia a direção do partido no interior, assim, nas cidades. A gente tinha uma militância aqui, fazia muita campanha da Jandira, aquela coisa toda, mas não era orgânica, né, no partido político. Então, o partido deu o espaço, como deu para 5 candidatos que eram prioridade, os 5. Então, era o tempo de TV, o papel, era igual. Eles queriam me dar galhardete, né? Na época tinha muito galhardete, aqueles que botavam na frente da casa. Só que eu falava que não queria aquilo, né? Eu falava, não quero isso não quero me dar só papel. Que eu sabia que eu não ia conseguir casa para botar o galhardete. E a gente aí fez, e até para o próprio partido, porque o partido fez a campanha, Cida, e depois a gente aprende, né? Que fez a campanha para eleger, principalmente, um deputado estadual que já era do partido. O partido já tinha um deputado estadual. Então, ele queria eleger este deputado e, se desse, ia eleger mais um, fazer 2. Essa era a meta do partido. E era um homem? Só que era um deputado estadual que já estava ali sentadinho na máquina. E aí a gente conseguiu fazer mais votos que ele. E, infelizmente, só fez um. Foi muito ruim, né? Porque eu queria entrar com alguém que me ensinasse. Aí a gente acabou tendo que aprender muito na marra, né? Faz parte. Eu queria falar com você, voltar um pouquinho essa parte em que você fala, né, desse voto de uma única categoria, né? Porque a enfermagem, ao contrário dos médicos que aprenderam muito cedo, né, a se organizarem no parlamento, né, para ter as suas vantagens, tudo que a gente já sabe, né? E a enfermagem, ela sempre foi de cabeceira. Ela sempre olhou por a única visão que a enfermagem sempre teve foi de cuidar, cuidar e cuidar. Com essa visão, você não consegue trazer essa categoria para esse mundo político, para discutir as ações sociais, para discutir nada. Então, foi uma novidade, né? Você chegar, foi um susto também para muita gente, você chegar na Assembleia Legislativa como uma enfermeira, né? Bem votada, por uma categoria que viu você essa pessoa que pode ser a voz que ela nunca teve.
ela sempre foi acostumada a ser mandada e sempre foi acostumada a entender que a prioridade será sempre o paciente. Claro que dentro da profissão, sim, mas fora dessa esfera, né? Pensar na política, pensar em quem nos representa, pensar em quem nós vamos, até mesmo votar. Você tem que convencer até hoje a categoria a votar, pessoas da nossa categoria, para que as pessoas possam ter uma representatividade dentro da Assembleia Legislativa, né? Então, é muito importante você falar da história do papelzinho, que tirou muita gente da zona de conforto. Falou, não, espera aí, tem alguém aí que vai nos fazer nos representar. Não é verdade? Então, Rejane, até um pouquinho antes de você responder, a gente está ao vivo no YouTube, pelo nosso canal Taba TV no YouTube, e várias amigas suas estão aqui te dando um alô, te parabenizando pela nossa live. É a Luciana Targino, ela está te mandando um mandado de luta, atitude, compromisso, está te dando todo parabéns. Vânia Bretas, presidente da nossa UBM, tá? Está te parabenizando pela sua coragem, enfrentar todos esses desafios, tá? Justamente por conta da sua categoria. A Leilane Branquinho, tá? Nossa, a Vânia Preto está falando ainda mais coisas, mas daqui a pouco eu continuo. Responde aí ao que a nossa querida Regina está perguntando. Daqui a pouquinho eu volto. Então, isso foi muito importante, né, Regina? Porque na própria Alerj, na própria Assembleia Legislativa, o fato da gente querer representar uma categoria que, né, aí a gente faz um recorte aqui, uma categoria de mulheres, né, de negras, uma categoria com uma classe social baixa, né, que esse é o perfil da nossa categoria, dentro da própria Alerj também teve preconceito, né? A gente sempre sofreu o preconceito e a desqualificação profissional, né? Por que você fez enfermagem? Por que você não fez medicina? Isso sempre pautou a enfermagem. Então, dentro da Alerj, o fato de eu querer ser chamada de enfermeira Rejane foi muito difícil, sabe, Cida? As pessoas, é impressionante, né? Naquela época, 10 anos atrás, as pessoas não conseguiam falar enfermeira Rejane. Aí ela falava, deputada Rejane. Aí eu ia para o microfone, eu falava, deputada enfermeira Rejane, porque os deputados médicos aqui, vocês chamam de doutor fulano de tal, né? Doutor da creatinina, doutor Deodalto, doutor fulano de tal. Por que não pode chamar a enfermeira de deputada enfermeira, Rejane? E isso foi muito, sabe, Cida e Regina? Foi muito no começo. Aí eles riam. Ela gosta de ser chamada de enfermeira, Rejane, né? Assim, querendo desqualificar. E aí eu falava, é isso aí, eu quero ser chamada de enfermeira Rejane. Então, hoje, eles já tratam isso com uma naturalidade. Mas, no começo, o fato da desqualificação profissional, né, e que chegou a uma representação parlamentar, não soava bem para eles, né? Não soava. Mas a gente persistiu, enfrentou, e, assim, são nuances muito pequenas, né, que formou essa nossa luta, essa nossa... Parece que a luta não acaba nunca. Parece que está secando o gelo. Cansa, às vezes, Rejane. Como é que você lida com... Que acho que cansa. Chegou uma hora assim, eu também quero ser cuidada. Você é enfermeira, você cuida, né? E como é que é esse processo em você, enquanto mulher, enquanto ser humano? Como é que é esse processo que você só está se dando? Como é que é esse retorno para você? Não sei, Cida, eu tenho essa força, entendeu? Que eu sou muito, assim, abençoada, né? Em muitas coisas, eu falo assim, caramba, porra, tem Deus lá em cima. Porque a gente, às vezes, está trilhando uma coisa, aí tem alguma coisa que mostra o caminho certo.
sabe? Então, e eu sempre fui assim, eu vim de uma família de 5 mulheres, né? Nós somos 5 mulheres e um homem, e eu sou gêmea, né? Da minha irmã Regina. Então, minha mãe cuidou da gente sozinha quando a minha mãe se separou do meu pai. E aí eu estava com 14 anos, mais ou menos, 14, 15, né? E mamãe cuidou de todo mundo. E aí, na época, isso era muito ruim, né? Uma mulher ser abandonada assim pelo marido, mamãe com 6 filhos. E mamãe, na época, falou que chorou lágrima de sangue, né? Aquilo ficou na minha cabeça e a gente, então, sabe, tem essa luta das mulheres. A gente, sabe, enfrentou e enfrenta até hoje as adversidades sozinha. Então, dentro do parlamento, a gente só reproduz, né? Essa coisa de que mimimi não existe, não. Vamos para frente e acabou, entendeu? Então, eu sempre cuidei do meu filho sozinho. Meu filho tem 29 anos, né? Eu sou uma mulher lésbica e não tem problema nenhum com a minha família, sabe? Sempre aceitou. Nunca morei junto, porque eu acho que também se morasse junto não iria dar certo, né? Então, cuidei do meu filho sozinha. E aí a gente cria essa casca que é importante, né? Que É. é importante, mas também a gente tem sentimento, óbvio, a gente quer ser cuidado também. Mas eu tenho uma família muito boa, sabe? A gente briga muito, né? Como qualquer família de classe média, de vez em quando tem um arranca-rabo, mas a gente se gosta muito, a gente sabe, tem essa coisa de correr atrás, que ninguém vai fazer pela gente, e que dentro do parlamento a gente reproduz só isso. E essa coisa de ajudar, né? Porque eu acho que isso vem da enfermagem. A coisa Rejane, de ajudar, de ver o próximo, sabe, se for, eu só não consigo emprego. Eu falo assim, ó, emprego eu não vou conseguir para ninguém, porque eu não vim aqui para dar emprego para ninguém, né? Não tem empresa, eu não vou pedir para o governador, porque se eu pedir ele vai me dar e depois eu vou estar na mão dele para tudo, né? Para votar no que ele quiser. Mas o que for de luta, de saúde, de pedir para, porque esse sistema está muito ruim, sabe, Cida? As pessoas estão morrendo demais, né? As pessoas estão aí sofrendo de câncer, de cirurgias, que, sabe? E eles desviando o recurso da saúde, nessas organizações sociais, botando dinheiro no bolso, né? Não implementando os hospitais de campanha, né? Você vendo a troca de secretários de saúde que botam dinheiro no bolso, de ministros, sabe? De vacina que não foi comprada, né? De EPI que não foi entregue para as pessoas. Então, De emergências. sem a aparelhagem para você entubar as pessoas, sem oxigênio para, né, que mata as pessoas lá no norte do país. Então, essas coisas é que nos faz, sabe, ter mais garra para lutar, porque a gente sabe o que é, né? A Regina sabe muito bem o que eu estou falando. Nós que somos assim, a linha de frente, que trabalhamos do outro lado do muro, do outro lado da parede, a gente sabe o que é isso, né? A gente não está ali para botar dinheiro no bolso, nem abrir um hospital particular, uma clínica particular. Nós estamos ali para lutar pela vida das pessoas. Rejane, Então, é isso que nos motiva. Você vai entrar agora numa área que a gente queria muito também falar, né? Que é a sua luta pelas 30 horas da enfermagem, a sua luta na frente dos hospitais públicos, de manhã cedo, lá junto com as categorias, enfrentando, como você sempre disse, né? Você é uma mulher de enfrentamento, você é uma mulher sem medo, né? Feita gerada de raiz forte, né?
Interessante que o nosso programa, ontem também estava falando com o Vânia, e a terceira entrevistada nossa, que referencia muito a mãe, com uma grande raiz, uma raiz Fortaleza, né? forte, que traz, né, mulheres de luta, né, mulheres que se tornaram como são, mas sempre olhando de onde eu vim de uma mulher forte, né? Então, você, né, eu conheço sua mãe, né, a mãe dela é linda, a mãe dela é linda, conheço a mãe dela, e é aquela mulher bonita, imponente, né? Mas a imponência dela é assim, eu sou uma mulher negra, estou aqui, ó. E essa é minha filha, essa é minha família, a mãe dela é muito assim, né? Eu vejo muito isso quando eu encontro a mãe dela. Mas a gente pensa assim, nesse período da pandemia, nós não imaginávamos, né, Rejane, que nós íamos sofrer tanto na mão dessas pessoas. No momento que nós pensávamos que o ser humano seria, né, um ser humano que queria ter pena, cuidar do outro, né, priorizar a vida do outro, né? As pessoas que tinham essa possibilidade nas mãos fizeram tudo ao contrário. Nunca imaginei que o nosso país passasse por uma situação tão devastadora em relação à saúde, no momento mais pesado, né, pandêmico que nós estamos vivendo, em que toda sorte de oportunidade que tiveram para roubaram, sucatearam, né? E isso também nos faz pensar assim, como é que ficamos, né, depois de tudo isso, né, perante o mundo, perante os cidadãos, né? Como é que a gente lida com isso, né? E dizer assim que agora gostaríamos muito que você falasse dessa tua trajetória aí da luta quando você começou a lidar com isso, de ir reivindicar 30 horas, direito pelas 30 horas da enfermagem, a sua luta pelos hospitais públicos, né, à frente dos hospitais públicos, que isso é uma coisa muito importante para ser registrada aqui no nosso programa. Regina, antes de entrar nessa questão da jornada, né, de trabalho, da luta das 30 horas, eu queria falar que a gente está vivendo num país, né, com um governo que é um governo genocida, né? E por que a gente fala isso? Porque quando esse governo foi eleito, ele foi eleito sem um debate com a sociedade, né, por conta da suposta facada, ele se esquivou de um debate, né, público, para que a população pudesse ter entendimento de quais seriam suas propostas para o país, né? E a gente só sabia que era um governo, um homem que falava em racismo, né, como se fosse uma brincadeira, falava da misoginia, da raiva que ele tinha, né, homofóbico, fazia muitas brincadeiras com questões que, para nós, são questões muito sérias, né? E essas falas já demonstravam quem seria essa pessoa que assumiria o país. Então, quando você fala agora num momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, de crise institucional, de crise política, a gente só vê esse perfil, né, do governo Bolsonaro se consolidar, porque ele foi um governo que negou toda a ciência, negou as propostas de cuidado das pessoas, de testes, de vacina, de compra de vacina, né? Apostou em imunidade de rebanho. Então, isso tem consequência. E é por isso que nós somos o país que mais morreu, né, pessoas com Covid. Nós somos um país que mais morreu profissionais de saúde,
né, que atuaram na linha de frente e que foram aí menosprezados nas suas questões de segurança. Então, a gente precisa falar disso para a gente chegar aqui para falar de uma jornada de trabalho. Que essa jornada de trabalho, essa luta de 30 horas, ela não é uma luta de agora com a pandemia. Ela se mostrou mais porque a enfermagem saiu de uma invisibilidade para assumir um protagonismo nessa luta contra esse vírus. Então, as pessoas, a população passou a conhecer mais quem é a enfermagem, que ficava, como você falou aqui, que fica, né, nos corredores dos hospitais, né, nas enfermarias, na beira do leito, e que, quando o paciente recebia alta, era obrigado o doutor, sem saber o quanto que essa categoria tinha dado a sua própria vida para salvar, né, essas vidas que estão ali. Então, ela passou a ter essa visibilidade, ela passou a ser conhecida, ela passou a ser vista como aquele profissional que estava ali e salvava. Salvava porque tinha ciência, salvava porque tinha estudo, né? Salvava porque tem um protocolo de atendimento, trabalha dentro da ciência. Só que esse profissional, ele talvez seja um dos únicos, né? Ou, se não for o único, mas o que tem um quantitativo maior, porque é uma categoria muito grande, quase 2 milhões de pessoas, né, no Brasil inteiro, mas que é um profissional que não tem um piso salarial em lei, que não tem uma jornada de trabalho em lei, que, para descansar, né, descansa no chão, dentro de banheiro, perto de vaso sanitário, né, que, para se alimentar, não tem horário definido para se alimentar, que muitas das vezes não é garantido uma refeição dentro do seu local, mas que esse profissional é responsável por várias políticas de saúde no Brasil inteiro, como os programas de vacinação, que são todos feitos pela enfermagem, né? Os programas de hanseníase, de tuberculose, de hipertensão e todos os outros programas que são organizados aí no Brasil inteiro, programas indígenas, programas de quilombolas, né? Programas de negros, programas de rua, onde a categoria de enfermagem está à frente e ela não tem uma garantia mínima, que é um piso e uma jornada de trabalho. E que a gente já luta por uma jornada há mais de... O primeiro projeto a tramitar em Brasília data de 1956. Então, não passa somente pelo governo Bolsonaro, mas também pelo governo Lula, pelo governo Dilma, pelo governo Temer e por todos os governos que já passaram. Então, não podem taxar a gente de defender uma jornada de trabalho para a enfermagem neste governo genocida que está aí. Não, é uma luta muito grande, é uma luta pelo reconhecimento de uma classe que está aí, né, há muitos anos, invisível, calada, né, proibida de falar, mas que agora quer falar. E agora tem seus representantes no parlamento, e que, se Deus quiser, vai ter muito mais, vai ter uma bancada de parlamentares da enfermagem, né, nos parlamentos, nas câmaras legislativas, para defender não só a categoria, mas, no meu entendimento, Regina e Cida, quando você defende a enfermagem, você defende o SUS, público, gratuito, de qualidade, para toda uma população. Isso, Rejane. Nós estamos do meio já para o final da nossa entrevista, que a gente sempre fala, quando começa a ficar bom, né? Mas, assim, você está no 3º mandato, né? São 2 coisas que nós queremos ainda conversar um pouquinho com você. Esse teu mandato talvez tenha sido um dos mais difíceis,
talvez por causa da correlação de forças dentro do parlamento. Porque com esse projeto bolsonarista, Bolsonaro é um projeto, né? A gente vê ele não como um representante, é um projeto. O projeto do bolsonarismo trouxe para dentro do parlamento várias pessoas com pensamento como ele, como dele, né? E com isso aumentou muito mais a resistência que vocês têm que ter, né? E a resistência deles em relação aos projetos, né, colocados. Então, o que eu digo é que hoje, para vocês aprovarem alguns projetos que são para a sociedade, eles entendem que são projetos para a sociedade. Tem uma dificuldade maior, né? Por isso que eu pergunto a você se nesse teu terceiro mandato é o pior em relação à luta. Todos os mandatos são difíceis, né, Regina? Eu, por exemplo, eu aprovei as 30 horas da enfermagem aqui no Rio, né? Porque nós botamos uma condicionante na lei do piso salarial. Então, é uma lei que já existia, uma lei do executivo, não é do legislativo, a lei do piso, e nós botamos uma emenda que, para aquele piso salarial, ele corresponderia a uma jornada de 30 horas para a enfermagem. Então, a gente conseguiu aprovar num outro mandato, que não foi esse agora. Mas, como a gente falou aqui anteriormente, a gente enfrenta uma máfia da área da saúde que defende seu espaço, né, que são os hospitais privados. E eles alegaram a inconstitucionalidade dessa lei lá no Supremo Tribunal Federal. Primeiro no Tribunal de Justiça e depois no Supremo, porque nós fomos até o Supremo. E foi bacana, Regina, porque 4 ministros acharam que essa lei da Rejane, essa emenda, não era inconstitucional. Só 6 falaram que era. E a gente também aprovou aqui no Rio a lei do descanso, que também foi questionada pelos donos dos hospitais, né? Então, nos nossos mandatos, sempre é difícil, mas a gente tem conseguido avançar. Esse último, como você falou, a gente tem uma correlação de forças muito mais agressiva, porque dentro do parlamento é cada um por si, Deus por todos. Não tem lero-lero, né? E a gente sozinha ali é muito difícil, né? Porque a gente só tem uma deputada do partido, do PCdoB, que é o meu partido político, e só tem eu e eu mesmo para me defender, para tomar as decisões, e por aí vai. Então, esse mandato agora, a correlação de força está sendo muito agressiva com os bolsonaristas. No entanto, Regina, eu considero todos difíceis, mas eu considero também eu tive um apoio enquanto mulher negra, sabe? Eu fui a única deputada, em 2011, quando eu entrei, que se autodeclarou uma mulher negra, né? Uma parlamentar negra. E tinha outras mulheres negras, tinha outros deputados negros, e a gente sofreu muito, né? Já fui até chamada de boçal pelo filho do Bolsonaro, né? Atual senador, dentro da Alerj. Então, esse mandato agora, entraram mais mulheres negras, entraram mais mulheres solidárias, entendeu? Mais mulheres que entendem esse lado nosso, periférico, esse nosso lado de subúrbio, né? Eu não sou de comunidade, mas sou de subúrbio. Esse nosso lado de pele preta, né? Esse nosso lado sabe, de mais fraternidade, sororidade, solidariedade. Então, assim, é um mandato difícil, mas é um mandato também que a gente recebe apoio, sabe? E esse apoio, no meu entendimento, ele se dá por isso, sabe? De se encontrar. Né? É uma espécie de compensação, né? Se por um lado eles então avançam, por outro lado luta. tem mulheres de resistência lá dentro se unindo
para enfrentar, né? Rejane, Isso tem aí. uma outra coisa também que queríamos perguntar a você. Eu até acompanhei, né? Eu cheguei aí algumas vezes. Você tinha um projeto com meninas de categorias de base do futebol. Como é que está? Como é que está se dando esse Regina, projeto? eu nesses mandatos, eu tinha muito uma luta da saúde e especificamente da enfermagem. Os trabalhadores da saúde, do SUS e da enfermagem. Sempre foi a minha vida, né, de luta, como eu falei aqui, nos sindicatos, nos conselhos de saúde, por aí vai. Esses mandatos, eles me diversificaram muito na minha luta. Na luta pelas mulheres como um todo, na luta contra a violência, contra a luta a favor, né, a questão do trabalho feminino, a luta dos negros também teve uma diversidade agora nos meus mandatos muito grande, porque as pessoas se identificaram, né? Se identificaram comigo como uma mulher de luta, se identificaram comigo como uma mulher negra, o pessoal LGBT também, nós criamos o prêmio Diversidade lá dentro, sabe? Então, a gente está sempre enfrentando, né, deputados ligados ao que tem de mais atrasado na questão da religião, né? E outras coisas. Então, a gente conseguiu se diversificar o nosso trabalho nisso tudo. E a questão do futebol feminino foi uma ponta dessa diversidade, né? Dessa coisa da gente atuar. Desde que eu entrei, no meu primeiro mandato, eu fui procurada pelas jogadoras de futebol feminino, a Marisa e a Rose, na época, para falar sobre o futebol feminino, que eu não conhecia, assim, não era meu métier. E aí tinha tudo a ver daquela luta das mulheres, né, tão oprimidas, e a gente, sabe, botou ali como carro-chefe, não era arranjar emprego também, ou botar um projeto na Secretaria de Esporte. A nossa luta era a transformação do futebol feminino. Então, nós aprovamos a lei de fomento ao futebol feminino dentro do parlamento. Foi a lei que conseguiu dar uma sustentabilidade às propostas que estavam acontecendo dentro da Conmebol, dentro da FIFA, né, para que os campeonatos tivessem a etapa do futebol feminino. Então, a gente começou a fomentar, de fato. E a gente estava indo muito bem, sabe? Se não fosse a pandemia, eu acho que a gente já estava um pouco mais evoluído aqui no Rio de Janeiro, porque tem estados onde o futebol feminino, São Paulo, por exemplo, está num patamar muito melhor, né? Mas a pandemia, ela, né, com a coisa da reclusão, do lockdown, do isolamento social, fez com que a gente desse essa parada. Mas eu acho que, se Deus quiser, a gente vai ultrapassar isso, né? Já estamos vacinando aí a população. Ontem eu me vacinei, segunda dose. E a gente espera que o futebol feminino dê essa guinada aqui no Rio de Janeiro, que vá à frente, que é uma luta de mulheres, que é uma luta da resistência das mulheres, que eram até proibidas, né, de jogar o futebol. E a gente espera aí, nós criamos também a lei, o dia da Marta, que é um dia da gente chamar atenção, né? Foi um ícone do futebol, então a gente conseguiu aprovar também em fevereiro, 9 de fevereiro. Então, são coisas assim que a gente vai fazendo para que o futebol feminino fique em foco, né? Que ganhe espaço. Agora a LERJ botou lá que ia transmitir o futebol masculino da segunda divisão, a gente prontamente já fez um ofício como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para garantir também a transmissão do futebol feminino pela LERJ. Então, tem que estar antenado, né? Tem que estar antenado, lutando
e sendo isso, né, Cida? Resistência. Resistência, Sempre. isso aí. Então, Regina, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. E, Rejane, olha, muito obrigada mesmo pela sua colaboração aqui com a gente. Aliás, eu sempre te vi como uma pessoa colaborativa. Eu te conheci na rua, ajudando colegas a fazerem campanha. Então, você estava ajudando colegas do partido a fazerem campanha. Por isso que eu achei muito importante a sua fala assim, poxa, eu queria ter ajuda quando eu entrei sozinha, né? E hoje eu vejo quão importante, hoje, literalmente hoje com essa entrevista, eu percebi a sua doação, ajudando outros camaradas, outros companheiros de partido a fazerem suas campanhas. Quer dizer, você continua se dando, você continua cuidando das pessoas, continua se doando. E como isso é importante, como isso é bonito. Regina, eu vou dar aqui minha fala para o final. Essa é a Taba TV, esse é o programa de luta e resistência. Estamos aqui com a deputada enfermeira Rejane e vou passar a palavra para a Regina fazer aquele nosso encerramento. Regina? Então, como não poderia deixar de ser, nós gostaríamos de saber de você, deputada enfermeira Rejane, qual o seu sonho? E pegou ela de surpresa. É verdade. Ou quais os seus sonhos? Porque a gente tem que ter, que seja pessoal, que seja no coletivo, né? O que você tem feito é ajudar pessoas a sonhar para um mundo melhor, a partir dos seus projetos, a partir das suas leis, né? O pessoal da enfermagem, dependendo tanto da sua luta dentro da Alerj, mas tem os nossos sonhos, né? Então, gostaríamos de saber se você poderia nos Eu acho que, segredar. assim, o que vem na minha cabeça, Regina, é um sonho muito, assim, da minha luta. Eu queria, de verdade, ver a categoria de enfermagem aprovar as 30 horas no Congresso Nacional. Eu tenho esse sonho. Eu tenho. Que ótimo. É um sonho. Tomara. Olha, se precisar, vale mais uma live. Concretizando, vai ter mais uma live. Eu quero agradecer a todas as camaradas e companheiras e ubenistas que participaram também pelo chat. Vânia, Targino, Leile, Sueli. Muito obrigada pela participação de todas vocês no chat. Regina, está com você. Parabéns pela Taba TV e parabéns a vocês, Regina, Cida, pelo programa. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos o nosso programa Mulheres de Luta e Resistência, do canal da Taba TV, prazer, que é a honra de ter você. Sinta-se uma convidada permanente do nosso programa. Nós precisamos de contar essas histórias, para que outras mulheres também possam sonhar e realizar seus sonhos. Luta e Resistência é o nosso programa, na Taba TV. Obrigado mais uma vez. Curta o nosso canal, nos acompanhe, dê um like no nosso canal, Mulheres de Luta e Resistência da Taba TV. Já é boa tarde? Já são boa tarde, é boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Rejane. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.